Connor era meu melhor amigo e o mais brilhante detetive que já vi trabalhar. Nos conhecemos há mais de 30 anos, ainda na academia, e decidimos seguir no departamento de investigação. Trabalhamos juntos em inúmeros casos e ele sempre foi o mais brilhante de nós. Eu o conhecia tão bem, duvido muito que ele tenha desistido do seu último caso e cometido suicídio. Não era seu perfil e alguma coisa deve ter acontecido. Eu sabia. Connor estava há 3 meses investigando o aparente suicídio de uma jovem de sua cidade natal. O relatório indicava morte por asfixia, mas ele notou algo inconsistente nas provas e decidiu investigar. A jovem era filha de uma antiga paixão de Connor, e ele sentia-se no dever de esclarecer a situação para a mãe da jovem. Eu não tive notícias dele desde então, até ontem. O departamento ligou avisando sobre o óbito. Como assim, óbito? Meu melhor amigo havia se matado? Sem nenhum motivo aparente? Eu não acreditei. Com a minha influência no departamento, consegui liderar a investigação sobre o caso dele e resolvi fazê-lo sozinho. Passei a noite dirigindo e cheguei à cidade bem cedo. Dirigi-me ao hotel onde ele havia se hospedado e encontrei todos os seus documentos do caso espalhados pelo cômodo. Sentei na cama, cansado, sem acreditar que há menos de 2 dias ele estivera ali, vivo. Por que não me ligou pedindo ajuda com o caso? Deitei na cama, ouvindo uma batida constante em uma das janelas. O som era baixo, mas constante. Engraçado como uma janela poderia ranger daquela forma. Levantei de madrugada. O ranger compassado da janela continuava, e eu já havia me acostumado a ele. Fui até a mesa e comecei a abrir as pastas e ler os documentos. Acendi um cigarro, pois a noite seria longa. Ao que tudo indica, a jovem havia usado uma corda para se enforcar. Muitas pessoas se suicidam assim. Qual o problema com este caso, então? Junto aos documentos, havia um pequeno diário, possivelmente da jovem. Nada diferente do que se espera de um diário de uma adolescente, a não ser por... Fomos até a cabana na floresta, onde diziam que ele vivia, dizia uma das citações. As páginas seguintes descreviam uma antiga lenda que assombrava a cidade, sobre o Homem Invisível. Eu já tinha ouvido falar dela pelo Connor. Ele dizia que desde quando era criança, essa história já era antiga. Inclusive, já conhecia sobre essa cabana, onde, possivelmente, morava o Homem Invisível. Parecia apenas uma história para assustar as crianças. As últimas páginas eram melancólicas e indicavam uma profunda decadência da jovem. Teria sido depressão? Todas as páginas falavam sobre o Homem Invisível e sobre como ele estava perseguindo-a. Talvez isso a tenha levado a tirar a própria vida. Deve ter ficado obcecada. A última folha tinha uma série de pontos e traços. Seria Morse? Peguei uma folha e repeti a sequência, transcrevendo as letras. Ele está aqui. Deve ter ficado louca. Passei os últimos 3 dias lendo todas as informações que Connor reuniu. Havia uma série de fotos da cabana, muitos documentos. Nada que demonstrasse a solução para o caso da jovem. A única coisa que conectava os dois era a morte. Connor havia cometido suicídio da mesma forma. Na madrugada do 4º dia, eu já não conseguia mais distinguir as anotações que Connor havia feito. Eram informações desconexas, a maior parte delas falando sobre o Homem Invisível. Acendi um cigarro, o ranger da janela continuava. Agora parecia mais alto do que antes. Estiquei as pernas sobre a mesa e ouvi um som de papel sendo amassado. Coloquei o cigarro no cinzeiro e me abaixei. Encontrei um pequeno cartão próximo ao pé da mesa. Como não vi isso antes? Para minha surpresa, o cartão continha um código também em Morse. De novo isso? Pensei. Transcrevi o código e congelei. O código dizia: Edward. Ele existe. Está aqui. Edward era meu nome. O que essa mensagem queria dizer? Connor escreveu isso antes de se matar? Nada disso fazia sentido. Encostei na cadeira, sem esperança de que conseguisse resolver este caso. Será que Connor desenvolveu algum distúrbio no tempo que ficou aqui?
Essa história de homem invisível era loucura, um absurdo. Foi então que percebi. O som da janela rangendo era estranhamente familiar. Aquilo parecia um código. Peguei uma folha em branco e comecei a escrever, atento aos sons da janela. Ao final, o som da janela parou, assim como as batidas do meu coração. A mensagem no papel era clara: Eu estou aqui.